Aleluia, 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 aleluia. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade, ilumina a nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade, ilumina a nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurai obter informações exatas sobre o menino. E, quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós já ouvimos muitas vezes esta expressão: Deus é luz. Não pense que Deus é esta luz que está nos iluminando agora, porque esta luz e a luz de tudo que existe no mundo é matéria. Deus é espírito, está além, está acima. Por ser espírito, ele rege todas as coisas e é senhor de todas as coisas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a luz que dá vida a nós é a que vem de Deus.
E Jesus ensinou aos discípulos que não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da mesa, mas num lugar onde clareia tudo. E Deus, por ser luz, Ele torna tudo claro, tudo verdadeiro, tudo tem significado, tudo tem sentido, porque Ele vai além dos limites da própria natureza. Nós fomos criados para a eternidade, não para o túmulo. Tanto que Jesus, ao vir, passou pelo túmulo e não ficou ali, ressuscitou, para dizer para nós que a vida nossa, ela tem um destino eterno, junto de Deus. E por causa dos pecados que nós cometemos, nós temos sede da luz de Deus, nós temos sede da vida de Deus. Nós queremos nos libertar dos nossos pecados. E não há outro que o possa fazê-lo, senão Jesus, o enviado do Pai. Que nasceu, celebramos o seu nascimento, e que agora ele se manifesta para todo o mundo. De que maneira? Como nós vivemos num ambiente natural, físico, os sinais que Deus dá a nós também são sinais físicos, mas que o sentido vai além do sinal físico. Como explico para vocês. Ao nascer Jesus como luz do mundo, essa luz, ela irradia por todo o universo. E aqueles homens que buscavam um sentido para a vida, ou buscavam um significado para a vida, que estudavam os astros, tudo, percebe uma luz diferente, uma estrela. E essa estrela remete a uma pessoa. Nasceu o menino, o rei dos judeus, e nós viemos adorá-lo. Esse foi o entendimento que eles tiveram daquela estrela que surgiu. E eles foram atrás, foram em busca desse menino. E passando pelo rei, né? Incrível que pareça, imagina, o rei Herodes, lá tudo, né, cuidando do seu reino, chega 3 homens e diz, olha, acabou de nascer o rei dos judeus e nós viemos aqui para adorá-lo. Aí ele ficou em pânico, né? Já reuniu a corte toda, os sacerdotes, para saber aonde que esse rei ia nascer, tudo. Então os magos foram avisados que seria em Belém, e manda notícia para mim do menino, porque eu também quero ir lá para adorar ele. Mas o desfecho é bem diferente do que nós ouvimos. Os reis de fato chegaram ao lugar onde estava o menino, mas o Herodes não chegou lá para adorá-lo. Ao contrário, mandou matar todas as crianças que haviam nascido naquele período que os magos haviam falado, para dizer, ninguém vai reinar no meu lugar. Mas Deus, como bom pai, sabe como lidar com os seus filhos. Mas, meus irmãos, a palavra epifania quer dizer manifestação. Jesus não ia naquela cidadezinha de Belém e ficar escondido ali só para o povo de Israel. Como Messias e Salvador de Israel e também de toda a humanidade deveria conhecer esse Salvador. Por isso que a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o anúncio do Evangelho, deve chegar a todas as nações. E o sinal primeiro dado desse conhecimento são esses 3 reis que vão ao encontro dele. Quer dizer, as nações todas virão para Jerusalém, que é o centro religioso do povo de Israel. Por isso que a primeira leitura diz, levanta-te, Jerusalém, acende as luzes, porque aquele que é a tua luz está no seu meio. E ele vai atrair todas as nações. Portanto, virão de longe, né, caravanas, imensas caravanas, para conhecer a Deus, para adorar a Deus e para servir a Deus.
E a igreja hoje é esse sinal no mundo. A igreja hoje é essa luz que brilha no meio do mundo. Desse mundo que é narrado como um mundo de trevas e de nuvens densas. Como nós estamos vivendo nos dias de hoje. O que é o homem hoje, né? O que é a pessoa humana? Qual é o seu destino? Qual é o seu fim? O que é os valores? Nós estamos passando por uma revolução cultural, mas uma revolução cultural que não está salvando o homem. Ao contrário, está o obscurecendo, levando a um distanciamento de Deus e a uma afirmação ou a uma valorização daquilo que é efêmero, passageiro, finito. Nós fomos criados para o infinito, para a eternidade, não para a falência, não para a não existência. Por isso vivemos em densas nuvens, né, em escuridão, e que precisa de luz. Mas essa revolução cultural não quer a luz de Deus, ao contrário, quer eliminar Deus e todos aqueles que o seguem. Mas mesmo assim, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que são orientados pela sua palavra, pela sua luz, jamais o deixarão de ser. Mesmo que o mundo nos destrua, mas não destruirá a nossa certeza e a nossa fé. Por isso, a alegria que o apóstolo na segunda leitura fala para a comunidade, que o evangelho foi aberto para as nações, quer dizer, o anúncio do evangelho, o mistério de Deus Salvador, não é só para um povo, para um grupinho fechado, mas é para todo mundo, para todas as nações, para os pagãos, como é chamado aqui, porque os que eram do povo de Deus, eram do povo de Deus, Israel e toda aquela tribo toda lá. Os outros que não eram chamados de pagãos, quer dizer, eles não pertenciam ao povo de Deus. E quando Jesus veio, a luz do seu evangelho, o anúncio do seu evangelho foi feito para todas as nações. E Paulo foi o apóstolo dos pagãos. Levou o evangelho para eles. E eles foram admitidos ao reino de Deus, como os judeus o foram. Por isso, a alegria que Paulo, a boa nova que Paulo dá à comunidade, né? E faz enxergar o alcance da palavra de Deus, do ensinamento dele, da luz dele a todas as nações. E todas as nações, com suas culturas, com seus valores e com tudo mais, são atraídos por esta luz. Todos nós, toda a humanidade precisa de salvação, precisa de perdão dos seus pecados, precisa de reconciliação com Deus, de reconciliação consigo mesmo e com os outros. E não há outro que o possa concretizar isso em nossa vida, senão Jesus. Por isso que acorda-te, acende as luzes, porque no meio de vós está aquele que é a vossa luz. Nós estamos terminando o tempo do Natal. Amanhã celebramos o batismo do Senhor e já entramos no tempo comum, quer dizer, o tempo do crescimento da fé. Mas nesse último dia, alegremos-nos com a vinda do Senhor. Celebramos o seu Natal, o seu nascimento, e agora a vida continua e nós vamos assim crescendo no conhecimento daquele que Deus fez conhecer a todas as nações. E somos nós, igreja, que levamos ao mundo a luz de Cristo. Por isso a responsabilidade minha e sua é muito grande, vou dizer assim, porque nós confiamos em Deus, nós ouvimos a sua palavra, nós sabemos qual é a sua vontade, nós sabemos para o fim pelo qual nós fomos criados. Por isso, deixemos-nos ser conduzidos por essa luz de verdade, porque qualquer outra luz que queira aparecer por aí, dizer que é verdade, não é luz, é trevas. Não salva o homem, não redime o homem. Mas essa luz que vem de Deus, esse Jesus que nos deu
a vida pela sua vida, esse sim nos renova, nos restaura. Por isso, não é brigar contra a revolução cultural, mas é saber que nós, filhos de Deus, já temos uma cultura de fé, de confiança em Deus e de valor da pessoa humana. Não é desprezar o que não são da nossa fé, é o contrário, é iluminá-los para que vejam com clareza a luz de Deus e assim possam se voltar para Ele, como todos nós nos voltamos. Começamos pelas águas do nosso batismo, onde nós recebemos aquela vela, dizendo: fostes iluminados por Cristo, caminha nesta luz. Esse é o convite que hoje, esse dia nos faz, ao celebrarmos a epifania do Senhor, a sua manifestação para todas as nações. Abramos, irmãos e irmãs, o nosso coração a esta luz e deixemos-nos conduzir por ela, pois ela nos dará vida e vida em abundância. A Deus nosso Senhor seja dada a honra, a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém.